Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. É o quarto livro do Novo Testamento e é de onde nós vamos partir para mais um sermão temático, doutrinário. Se você teve a impressão nas últimas semanas que estava ouvindo mais uma aula do que uma pregação, é isso mesmo. Os sermões doutrinários têm este caráter mais de aula e menos de pregação. São mais lentos, têm mais instrução e menos aplicação. Ainda assim, nós julgamos que são extremamente importantes. Nós temos uma dieta balanceada de púlpito, com muito mais exposição, mas também com alguma apresentação doutrinária sobre temas importantes e caros para a nossa igreja. Ao início do ano, sempre focamos mais em doutrina e ao meio do ano, em igreja e família. E por isso estamos estudando os famosos e para muita gente controversos 5 pontos do calvinismo. Ouvimos um estudo sobre a depravação total no primeiro domingo do ano, no domingo passado sobre a eleição incondicional e nesta manhã nós ouviremos sobre a expiação limitada. Vez por outra, eu compro rosas para as minhas mulheres. E eu explico, para que ninguém fique em dúvida. Uma rosa vermelha para Sabrina, minha esposa. Uma rosa amarela ou laranja para Beatriz, minha mais velha, filha mais velha. E uma rosa branca para Sofia, a minha mais nova. Ou no caso, a do meio, para ver se eu tenho paz na vida. Uma rosa branca. E eu acho que elas gostam. Contudo, quando eu chego em casa com um buquê de rosas vermelhas, as meninas já sabem, é para mamãe. Trata-se de um presente deliberadamente comprado e que tem um destinatário específico, definido. É o que calvinistas querem defender, gente, mais ou menos, quando usam a expressão expiação limitada. Em outras palavras, o que sustentamos é, ao morrer na cruz, Jesus estava comprando a salvação de seu povo eleito, e somente deste. Nossa confissão de fé, por exemplo, no capítulo 8 e parágrafo 1, nos ensina assim: Deus lhe deu, ou deu ao Filho, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente, e para, no tempo devido, ser por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Mais para frente, no mesmo capítulo, parágrafo 5, a confissão ainda registra o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, satisfez plenamente a justiça do Pai, e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só reconciliação, como também uma herança eterna no reino dos céus. Não se trata, portanto, de uma possibilidade de salvação. Nós estamos falando de uma salvação certa, garantida, conquistada e realizada. Jesus morreu de fato, irmãos, para salvar aqueles que lhe foram dados pelo Pai antes da fundação do mundo. E é claro que há muitos textos que apresentam
e sustentam esta doutrina na Bíblia. Mas eu quero ficar apenas com esse para começar. João capítulo 6, versos 37, 38, 39 e 40. São palavras do Senhor Jesus registradas pelo apóstolo. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra neste momento e humildemente confessamos que sem a assistência de Teu Espírito nós não podemos recebê-la de todo o coração. Podemos até entender, compreender a mensagem de Tua palavra, mas sem Teu Espírito nós não seremos capazes de aplicá-la ou mesmo de nos submetermos à Tua voz. Por isso nós te rogamos que o Teu Espírito fale na palavra poderosamente e que o mesmo Espírito a aplique no nosso coração para o louvor da Tua glória e para a alegria dos nossos corações. Oramos assim, gratos em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais tarde eu quero voltar para pontuar uma grande aplicação que percebo aqui nesse texto. Por agora, eu quero apenas notar com vocês duas expressões que Jesus usa: todo aquele e a vontade de meu Pai. Ao início do verso 37, Jesus diz: todo aquele que o Pai me der. E ao meio do verso 40, o Senhor coloca todo aquele que olhar para o Filho. Então percebam, Jesus está nos ensinando aqui que os salvos não são todos os seres humanos da terra, de todos os tempos da terra. Os salvos são todos aqueles que o Pai lhe der, são todos aqueles que olham para Ele com fé e em arrependimento. A outra expressão, vontade de meu Pai. Jesus nos diz aqui que não veio para fazer todas as coisas que esperamos que Ele faça. Ele não veio para fazer qualquer coisa na terra. Jesus veio para realizar a vontade de seu Pai. E esta vontade, nas palavras dele, é que eu não perca nenhum dos que o Pai me deu, e que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Juntando as duas expressões, então, nós podemos dizer que Jesus morreu para expiar somente os pecados de seu povo eleito. Ou em outras palavras, podemos dizer que Jesus morreu para salvar o povo que o Pai lhe deu antes da fundação do mundo. Eis o que significa expiação limitada. Agora, como a melhor compreendemos em detalhes, como podemos nos apropriar dela, aplicá-la à nossa vida, é o que vamos ver aqui. Eu quero trabalhar como os pregadores que vieram antes de mim nesta série,
Primeiro argumentando, depois aplicando. Eu vou fazer do negativo para o positivo. Vou primeiro abordar objeções, depois vou apresentar a concepção bíblica e, por fim, vou destacar algumas aplicações práticas que são importantes e que estão nesta doutrina, a doutrina da expiação limitada. Comecemos com a objeção à expiação limitada. Por objeção, queridos, eu estou pensando em textos que parecem ser problemáticos para aqueles, ou para nós, que sustentamos a doutrina da expiação limitada. Basicamente, existem 3 tipos de textos problemáticos, ou aparentemente problemáticos. O primeiro deles é feito de textos que parecem ensinar que Deus tem o desejo de salvar todos os homens da terra. Eis alguns exemplos. Eu vou ler o texto e dar a referência, você não precisa abrir, mas se quiser tome nota, é um sermão temático, eu vou ler várias passagens, tá? Então eu vou começar. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2, 3 e 4. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, versículo 9. De trás para frente, tenha em mente que o apóstolo Pedro não está dizendo que todos os seres humanos da terra serão salvos e por isso, aparentemente para alguns, Deus demora em fazer justiça ou Cristo demora em voltar. Não, queridos. Ele está falando da salvação dos eleitos. Por toda a carta, os destinatários de Pedro são tratados por peregrinos neste mundo, amados do Pai, herdeiros de todas as promessas do povo de Deus. Pedro não podia, de repente, sem nos avisar, mudar os destinatários, pois ele fala este verso para vocês, para quem ele falou todos os outros. Então o que Pedro está dizendo é, sim, Deus está demorando, como dizem alguns aparentemente, porque Ele não quer que nenhum dos seus se perca, ou seja, há mais salvos para além do nosso tempo, e Deus será paciente até que todos eles sejam chamados ao arrependimento e à fé. Falando agora de 1 Timóteo, nós podemos argumentar que Paulo tem em mente todas as classes de pessoas, não todas as pessoas, sem exceção do mundo. É bem o que nós vemos no contexto imediato. Ele abre o capítulo 2, nos pedindo que façamos orações por todos os homens. E que nós incluamos nestas orações até mesmo todas as autoridades instituídas. Comentando a passagem, João Calvino escreve: o termo universal, todos, deve sempre referir-se à classe de pessoas, e não a pessoas em particular. É como se Paulo estivesse dizendo que não apenas judeus, mas também gentios, não somente pessoas de posição humilde, mas também príncipes foram redimidos pela morte de Cristo. Outro tipo de texto problemático encontra-se nas passagens em que é sugerido
que algumas pessoas, por quem Cristo morreu, perecerão eternamente. Alguns exemplos são: por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Romanos 14, verso 15. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Hebreus 10, versículos 26 e 27. Só mais um. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres entre vocês. Estes vão se introduzir secretamente para ensinar heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Então perceba, a primeira passagem nada tem a ver com o assunto em si, pois Paulo não está nos dizendo que um crente pode vir a perder a salvação. Se você ler o verso dentro do contexto, você vai entendê-lo melhor. Paulo está dizendo que alguns crentes, porque levam uma vida irresponsável às vezes, podem prejudicar a vida cristã de outros crentes. O texto de Hebreus, por sua vez, também precisa ser interpretado dentro do contexto maior de toda a carta. Carta que foi escrita para cristãos, ou pelo menos para muitos que se diziam cristãos, mas que ainda estavam presos à obediência e aos rituais judaicos. Eles aceitavam o sacrifício de Cristo, mas ainda participavam dos sacrifícios do templo. O autor bíblico está dizendo: se vocês não abandonarem essa prática, vocês perecerão, não porque perderão a salvação, mas porque talvez nunca tenham a recebido, pois o sacrifício de Cristo é superior, maior e definitivo, cumprindo todos os outros do passado. Por último, a passagem de 2 Pedro fala de falsos mestres que negam o soberano que os resgatou. Será mesmo? O apóstolo os chama de falsos profetas, falsos mestres, e ainda diz que eles vão introduzir heresias destruidoras no meio do povo de Deus. Será que eram crentes de verdade? Não. E quando Pedro diz que pelo ensino deles, eles negam o soberano que os salvou, é como se Pedro estivesse dizendo: eles dizem que foram salvos, mas na prática, eles vivem como se não fossem, porque não são. Para terminar, nós ainda temos que olhar para as passagens em que a obra de Cristo parece ser destinada a todo mundo. Há muitos textos assim, mas eu escolhi só alguns. Primeiro, agora cremos. Estas são as palavras das pessoas de Samaria, que ouviram aquela samaritana com quem Jesus conversou à beira do poço de Jacó. Ela ouviu, saiu proclamando: olha, o Salvador chegou, o Salvador chegou. Algumas pessoas disseram para ela: agora cremos, não somente por causa do que você disse, porque nós o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. João 4, 42. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Romanos 5 e 18. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João capítulo 2 e verso 2. E agora, gente?
que é que a gente faz com passagens assim? Ou com passagens semelhantes? Primeiramente, nós precisamos dizer que as palavras que parecem incluir todas as pessoas sem exceção, geralmente não têm essa abrangência toda ou completa. Pense aí no simples exemplo de um professor, que ao fim da aula diz: todos estão liberados para o recreio. Ele não tem em mente, obviamente, todos os seres humanos da terra. Ele está pensando em todos os que estão dentro da sala de aula. A Bíblia por vezes faz o mesmo. Todos, em muitos casos, significa todos nós e todo mundo. Aponta para o fato de que Cristo morreu para salvar pessoas não só de Israel, mas de todas as nações da terra. Falando especificamente de 1 João, nós podemos dizer que ao mencionar que Cristo fez propiciação pelos pecados do mundo todo, o apóstolo tem justamente isso em mente: judeus e gentios. Ou ele pode ter em mente cristão de todas as eras, ou ainda pode estar defendendo que Cristo é o único meio de salvação do mundo, não existindo outro caminho ou outra possibilidade através da qual homens e mulheres possam ser salvos. Então estes são apenas alguns dos textos usados por aqueles que não aceitam ou não se submetem à doutrina da expiação limitada. Agora, quais são as passagens que podem explicá-la e defendê-la? Falemos por alguns minutos acerca da concepção bíblica da doutrina da expiação limitada. Em outras palavras, a pergunta com a qual precisamos nos preocupar ou nos ocupar neste assunto é: o que Deus realmente pretendia fazer ao enviar seu Filho ao mundo? E, consequentemente, o Filho conseguiu realizar o que se pretendia? E outra vez, consequentemente, qual é o resultado da morte do Filho de Deus? Ou quais são os benefícios da morte do Filho de Deus para aqueles por quem Ele morreu? Nós podemos tratar de todas estas perguntas, destacando palavras-chave que tratam da doutrina da salvação. Uma delas é a palavra redenção. O apóstolo Pedro escreveu: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foram redimidos, mas pelo precioso sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. O apóstolo Paulo aos Gálatas escreveu: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Gálatas 3 e 13. O apóstolo João, na visão do Apocalipse, registrou o que ouviu: com teu sangue, sangue de Cristo, compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Você provavelmente sabe disso. Redenção é um termo comercial e significa comprar de volta. No mundo antigo era muito usado no negócio de escravos. Alguém podia comprar a libertação de um escravo. E é mais ou menos o que Cristo fez, ou melhor, é exatamente, só que em proporções muito maiores, o que Cristo fez na cruz por seu povo. Outro termo importante é propiciação.
aos Romanos, capítulo 3, e verso 25, Paulo diz: Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Se redenção vem do contexto comercial, propiciação vem do contexto religioso. E basicamente significa, queridos, desviar a ira. No caso, desviar a ira específica de Deus. A propiciação pressupõe a ira de Deus contra todo o pecado, mas também nos revela o caminho de Deus para livrar os culpados da penalidade. Foi também o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Outro termo importante: reconciliação. Aos Coríntios, Paulo escreve: Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, segundo aos Coríntios 5, 18 e 19. Aos Romanos, o mesmo apóstolo diz: quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho. Romanos 5, verso 10. O que é reconciliar? É estabelecer a paz entre duas partes, com a exceção do Deus homem Jesus Cristo. Todos os homens que nascem neste mundo nascem na condição de inimigos de Deus. Por mais que as pessoas não gostem deste discurso, por mais que não aceitem esta mensagem, mas biblicamente falando, esta é a condição de todos os seres humanos, exceto o Filho bendito de Deus que nasceu da Virgem Maria. Na cruz, porém, e mediante a sua morte, Cristo estabeleceu a paz entre Deus e este povo eleito. Para terminar esta argumentação, falemos ainda da palavra expiação, que muito pouco aparece na Bíblia, mas que pode ser chamada de uma palavra central na história da redenção, a principal mensagem da Bíblia. O autor da carta aos Hebreus escreve no capítulo 2 e verso 17 que era necessário que Jesus se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Com que propósito? Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Neste capítulo, e por muitos outros capítulos de sua carta, o autor de Hebreus está dizendo basicamente que Jesus cumpriu tudo que o Antigo Testamento prometido e que ele é melhor do que todas as sombras do Antigo Testamento no que diz respeito ao seu sacrifício. Ele é o melhor, o maior e o último sacrifício, o sacrifício para o qual todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam. E ao morrer, com seu sangue, ele expiou, ele cobriu os pecados de seu povo, satisfazendo assim a justiça de Deus, que tinha que cair sobre todos os pecadores da terra. Quando agora juntamos esses termos, depois de observarmos seus significados valiosos, nós podemos dizer que Jesus não veio, gente, para possibilitar a salvação. Ele veio para salvar um povo. Jesus não morreu para possibilitar a redenção.
Ele morreu para nos redimir. Louvado seja o Senhor. Jesus não morreu para possibilitar a propiciação. Ele morreu para em si mesmo nos tornar propícios a Deus, afastando de nós a ira que deveria cair sobre nós e nos fazendo agradáveis aos olhos de Deus por sua própria justiça e obediência. Jesus não veio para possibilitar a reconciliação. Em seu sangue, Ele de fato nos tornou, nós que antes éramos inimigos, amigos de Deus, estabelecendo assim a paz entre Deus e seu povo eleito. Jesus não morreu para possibilitar a expiação dos nossos pecados. Louvado seja Deus por isso. Ele morreu para expiá-los, para cobri-los de uma vez por todas e para satisfazer a justiça do Deus contra quem pecamos para sempre. Se não fosse assim, eu lhe pergunto, de que nos valeria a morte de Cristo? Um teólogo escreve: uma redenção que não redime, uma propiciação que não propicia, uma reconciliação que não reconcilia e uma expiação que não expia, não podem ajudar a seu ninguém. Mas uma redenção que redime, uma propiciação que propicia, uma reconciliação que reconcilia e uma expiação que expia, revelam uma graça surpreendente da parte de Deus e nos convidam a descansar, não em nossos méritos próprios, mas nos feitos, méritos e na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não há outro, irmãos, em quem podemos achar salvação. Agora, para terminar, falemos um pouco ainda sobre as aplicações práticas desta doutrina. Há muitas. Eu selecionei só algumas, em razão do tempo que temos. Para começar, eu quero voltar à confissão de fé, que mais cedo nós lemos. Os teólogos e Westminster escreveram: Deus deu ao Filho, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente, e para no tempo devido, ser por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Em uma primeira leitura, talvez você não perceba, mas a confissão de fé, ao fim deste parágrafo 1 do capítulo 8, está dizendo que Deus deu ao Filho um presente. E nós só podemos imaginar ou nos perguntar que presente seria esse. O que Jesus merece receber de Deus o Pai? Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre o assunto. Porém, a verdade que a confissão está defendendo e que é expressamente revelada na Bíblia é que a igreja é o surpreendente presente do Filho. Por amor, para receber este presente, o Filho deu a própria vida na cruz do Calvário. Se é assim que a Bíblia nos trata, irmãos, como um presente de Cristo, por que tantas vezes somos indiferentes com a igreja do Senhor? Se Ele morreu para comprar este presente, porque eu e vocês não nos envolvemos mais e mais
seriamente com este povo por quem ele morreu. O apóstolo João escreveu: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, a consequência da compreensão deste amor, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 1 João 4, 10 e 11. E o apóstolo Paulo aos Filipenses nos exorta: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí vem aquela bela canção do capítulo 2, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. O que é que eu quero com isso? Que esta doutrina, a doutrina da expiação limitada, nos sirva de motivação para amar e servir a igreja de Cristo, por quem ele morreu e a quem ele trata por presente do Pai. Como aprendemos, Deus nos amou em Cristo de maneira definida, nos amou em Cristo de modo concreto, nos amou em Cristo de modo pessoal. Não nos cabe, portanto, um amor generalizado, gente, abstrato ou impessoal. Não é suficiente dizer amamos o mundo, queremos o bem da humanidade, ou sentimos algo pela igreja de Cristo que está do outro lado do mundo. Não. O Senhor espera que amemos a igreja local, na qual Ele nos colocou, a qual Ele trata e nos deu por presente. Então, que neste novo ano, eu e vocês procuremos meios práticos, objetivos, meios de conhecer uns aos outros, de amar uns aos outros e de servir uns aos outros. Que neste novo ano você decida se engajar e se envolver com um pequeno grupo de nossa igreja, pois é neste pequeno grupo, mais do que em qualquer outro ambiente da igreja, e você vai ter esta oportunidade de conhecer pessoalmente e de servir de modo concreto alguns que são parte de nossa igreja local. Que neste ano de 2023, eu e vocês decidamos não mais sermos consumidores do culto ou das bênçãos desta igreja local, mas que decidamos ser servos uns dos outros. Que você não venha e vá sem falar com ninguém, sem conhecer a ninguém, sem servir a ninguém, mas que você só venha e fique para conhecer, amar e servir a igreja por quem Cristo morreu e deu a sua vida. Será que eu posso ouvir pelo menos um amém hoje? O problema, irmãos, para tudo isso, por que nós vivemos ou não vivemos assim? Talvez seja uma falta de apropriação desta maravilhosa doutrina. Como assim, Renan? Bem, sendo realista, nós sabemos quem somos, ou deveríamos saber. Por natureza, irmãos, nós somos maus e não bons, como dizem por aí afora. Nós somos egoístas e não generosos. Nós somos murmuradores e não cantores das virtudes uns dos outros. Nós somos vacilantes, nós somos fracos,
nos nossos compromissos. Em uma palavra, nós somos pecadores. E a verdade é, nem sempre por causa disso, nos sentimos este maravilhoso presente que Deus Pai deu ao seu Filho. Estou mentindo, gente? E quando isso acontece, muito facilmente nós desanimamos na caminhada cristã. Nós abandonamos os compromissos com a igreja local. Nós nos tornamos fracos na fé. Se esse é o seu caso, como tantas vezes é o meu irmão, eu quero encorajá-lo com as palavras de Jesus, as quais lemos mais cedo. João 6:37, Jesus diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Você ainda duvida disso? Você tem medo de ser rejeitado por Deus por causa de seus pecados? Se você de verdade está em Cristo, escute a voz dele nesta manhã que ele diz: quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Mas talvez você esteja dizendo no coração: mas Senhor, eu sou um grande pecador. E ele está lhe dizendo: eu sei, eu jamais o rejeitarei. Mas Senhor, você diz: eu falhei de novo. E ele responde: eu sei, mas eu jamais o rejeitarei. Mas Senhor, tu me conheces, a minha fé é vacilante, eu sou fraco, eu sou pó. Ele diz: eu sei, mas não tenha dúvida, eu jamais o rejeitarei. Nossa segurança, irmãos, não depende da qualidade da nossa fé. Veja, Jesus não disse: eu só não rejeitarei os melhores cristãos. Ele não disse: eu só não rejeitarei aqueles que são mais contritos. Eu só não rejeitarei os que forem mais estáveis na fé. Não! Todo aquele que o Pai me der, fortes, fracos, e que vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então nossa segurança, de novo, não está na qualidade da nossa fé, está na qualidade do nosso Salvador. Ele morreu por um povo, e este povo, em seu sangue, foi comprado, redimido, está selado pelo Espírito, e vai viver com Ele eternamente na glória dos céus. Escute isso. Para terminar, eu ainda gostaria de falar sobre nossa pregação, pois se Cristo morreu, ou melhor, se a morte de Cristo, embora suficiente para salvar todo mundo, na prática e segundo as Escrituras, foi eficaz para salvar somente o povo dele, por que então vamos nos preocupar com a oferta do Evangelho para todos os homens e mulheres sem distinção? Entende? Se ele morreu apenas pelo povo dele, e se, como ouvimos no último domingo, ele vai salvar este povo por meio do Evangelho e do Espírito, por que vamos nos ocupar com a pregação deste Evangelho para todas as pessoas do mundo, sem distinção? Há pelo menos duas razões para isso. Primeiro, nós devemos pregar para todas as pessoas sem distinção, porque é o que encontramos na Bíblia. Em Isaías,
O profeta diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Em Mateus 11, nós lemos o convite do próprio Salvador, que disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, quando anunciamos o Evangelho a todas as pessoas, nós estamos apenas copiando os profetas do AT, os apóstolos do NT ou o próprio Jesus. Em segundo lugar, e falando estritamente, nós podemos convidar todos os homens e mulheres, porque o Evangelho não é somente uma oferta, como estamos acostumados a dizer. O Evangelho na Bíblia também é um mandamento. Os pecadores devem se arrepender. Eles são convocados ao arrependimento. Eles devem abandonar seus pecados e seguir a Cristo, ou depositar fé em Cristo. Para ficar com um único exemplo, irmãos, Charles Spurgeon foi um grande calvinista do século XIX e, portanto, foi um grande defensor da doutrina da expiação limitada. Mas isso não o impedia de ser um dos maiores evangelistas de seu tempo também. Agora, ele não mentia para as pessoas, ele não manipulava as pessoas, ele não enrolava as pessoas, ele não dizia a seus ouvintes: eu sei que vocês são eleitos, eu tenho certeza que Cristo morreu por você, eu tenho certeza que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e que vai dar tudo certo, como tantas vezes ouvimos nos nossos dias. Não era como ele pregava, não era como convidava o pecador à fé. Para o príncipe dos pregadores, era suficiente e justo dizer: você é um pecador. Disso todos nós sabemos. Você é um pecador, e o que eu sei é: Cristo morreu por pecadores. Logo, se o Espírito Santo de Deus, mediante esta pregação do Evangelho, está convencendo de sua condição e de sua necessidade, receba a Cristo, venha a Cristo, tome posse de Cristo pela fé, e assim escape da ira vindoura de Deus. Uma pregação assim não enfraquece a nossa doutrina, ela fortalece a doutrina da expiação limitada e apresenta um evangelho real e poderoso. Não estamos dizendo às pessoas que Cristo pode salvá-las, caso elas tenham fé, caso sejam obedientes, caso sejam boazinhas, caso tirem 10 na prova de religião. Não. Tampouco estamos dizendo às pessoas que Cristo vai salvar todos os seres humanos do mundo, mesmo que estes seres humanos não revelem arrependimento de pecado e fé no Salvador. Não é o que estamos dizendo. Nós estamos dizendo que Cristo morreu para de fato salvar aqueles que são seu povo, o presente que o Pai lhe deu antes da fundação do mundo. E se porventura os nossos ouvintes são parte deste povo, o são pela graça soberana de Deus, e em algum momento vão nos dar provas disso, respondendo à pregação do Evangelho com arrependimento de pecado e com fé em Cristo Jesus e em sua obra.
Sinceramente, eu espero que isso esteja acontecendo agora. Que o Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho, esteja chamando, como ouviremos no próximo domingo, de modo eficaz, aqueles que pertencem a Deus e que foram dados ao Filho por presente. Você não precisa levantar a mão, você não precisa preencher um cartão. Você precisa conversar com a pessoa que lhe trouxe à igreja para entender melhor o Evangelho. E você precisa perceber frutos de salvação. Não é meramente levantar ou dizer que é perceber mudança. Mudança de paixão. Mudança de adoração. Mudança de ambição. Eu amava isso, agora eu amo a Cristo. Eu tinha o meu próprio plano, agora eu me submeto ao dele. Eu queria ir por aqui, mas Cristo me aponta este caminho. E à medida que nós vamos vendo essas transformações, vamos ficando cada vez mais seguros para dizer, de fato, Deus me elegeu antes da fundação do mundo. Pois embora eu não esteja livre totalmente da influência do pecado, eu já não sou mais escravo dele. Eu agora sou amigo de Deus por causa de Cristo. Para fechar esse estudo doutrinário, eu quero voltar à introdução, com o propósito de convidá-lo a se alegrar no amor definido ou específico de Deus por nós. Assim como de vez em quando, irmãos, eu tenho rosas para Sabrina, Beatriz e Sofia, Deus também tem presentes para toda a humanidade. É o que nós chamamos de graça comum. Há bênçãos que Deus dá para todos os seres humanos. Porém, como às vezes eu tenho rosas apenas para Sabrina, Deus, por sua vez, tem um presente especial para um destinatário especial mesmo. A igreja de seu Filho Jesus Cristo. Nas palavras do pastor John Piper, e com elas eu termino, Deus não quer que a noiva de seu Filho apenas se sinta amada com um amor geral e universal. Ele deseja que ela se sinta arrebatada com a especificidade de sua afeição, a qual Ele próprio estendeu sobre ela antes que o mundo existisse. Deus espera que sejamos homens e mulheres, uma igreja focada em que, Piper diz, eu escolhi vocês e enviei o meu Filho, a fim de que ele pudesse tê-los como um presente precioso para todo o sempre. Então que assim nós nos sintamos nesta manhã. Nós somos uma noiva, comprada por Cristo, por um alto preço, por uma única razão: graça e amor eternos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, pense um pouco sobre o que você ouviu. Eu espero que você tenha entendido algo, principalmente o centro desta doutrina. Cristo morreu por nós, por sua igreja amada, por seu povo eleito. Ore a Deus em resposta a isso.